Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso programa Não É Bem Assim. Hoje estamos aqui desfalcados de um amigo que ainda está curtindo um pouquinho o carnaval. Marcelo Madureira descansando mais um pouco. Beijo para o Marcelo, hein? Olha só, então fico eu aqui, Dora Kramer, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes. E hoje é claro que o assunto não podia ser outro, né? A situação, vamos chamar situação do Jair Bolsonaro, desde aquela operação da Polícia Federal, mega operação na semana passada, enfim, vários acontecimentos, o assunto continua reverberando. Por quê? Porque as investigações estão apontando, os fatos fatos novos, só aumenta a gravidade da situação, de que houve mesmo, no mínimo, um engendramento de um golpe de Estado. E temos aí o futuro também para a gente discutir, né? O que vai acontecer? Bolsonaro está convocando o ato popular na Avenida Paulista para o dia 25, e a pergunta que está em todas as bocas, que eu vou começar colocando aqui para os companheiros de mesa, é: Bolsonaro vai ser preso ou não vai ser preso? E você fica aí prisioneiro de Não É Bem Assim, porque o programa vai começar. E aí, gente, vai ou não vai para cadeia? Porque é o que todo mundo... Eu sei que é uma pergunta, assim, um pouco ligeira demais. Para profetizar, feito fazem os anúncios de Apostas. de apostas? É para Não, profetizar? não é para profetizar, é para analisar, né? É para analisar, né? Para analisar o que cada um acha dessa situação. Posta essa questão, assim, para projetar dessa questão. Bom, Vamos lá. já que vou começar então. Tá. Eu acho que o andamento das coisas, a maneira que está se conduzindo essa investigação, né, apesar de todos os pesares, das dificuldades de esse processo do Alexandre de Moraes, vem lá de trás, daquela canetada do Toffoli, e que tudo que acontece em relação a isso vem para ele. Canetada do Toffoli que criou criou o processo que está na mão do Alexandre de Moraes processo do fim do mundo. desde 2019. Alexandre Moraes, que foi escolhido assim... Foi dedado, né? Foi apontado, porque Apontado. em geral o que tem a regra Nomeado. É sorteado. é sorteado. Foi É. nomeado, só para dar o contexto. E é um processo gerado pelo próprio STF, o que é uma exceção, né? Porque os projetos, o STF, na realidade, sempre ele é provocado, né? Pela PGR ou por outros organismos, mas é sempre provocado. Não é, ele não cria processos, né? Então esse é um processo que tem essa característica toda sui generis, né? Toda fora do riscado. Mas vem evoluindo e foi muito importante, todo mundo sabe disso, quer dizer, nós temos o reconhecimento, existe, de que se não houve golpe, se as diatribes do Bolsonaro não criaram problemas maiores no país, esse processo tem uma responsabilidade, que botou freio em vários momentos em ações completamente descabidas, os ataques ao STF foram reprimidos, a liberdade de imprensa, a pretensa liberdade de imprensa para falar qualquer coisa foi reprimida com até eventualmente com excessos, né, que tiveram que voltar para trás. Então, eu estou falando isso porque tem todo um submundo dessa decisão, desse caminhamento desse processo, que pode ser questionado. Então, isso faz com que toda a ação daqui para frente tenha que ser muito cuidadosa, né, para poder não ser amanhã tratada como foi tratada a Lava Jato, né? Por conta de algumas questões técnicas, né, por algumas questões políticas, apesar de denunciadas ilegalmente, porque são provas ilegais da spoofing, da escuta do Sérgio Moro e dos procuradores, isso não é uma prova considerada legal, né? Essa prova só é considerada legal se foi autorizada. Apesar, então ela vai sendo usada largamente nas decisões do Supremo. Agora, o Pedro Paulo traz esse ponto, introduz a Lava Jato, né, nesse cenário, e aí aquela pergunta assim, objetiva que as pessoas fazem no botequim: vai ser preso ou não ser preso? Pelo que o Pedro Paulo explicou, depende, porque todos os cuidados estão sendo
Depende do andamento, porque todos os cuidados estão Exatamente. sendo tomados para que não se repita a questão da Lava Jato. Márcio, você acha que a gente pode fazer uma conexão de Lava Jato com o que está acontecendo agora? Pode, com certeza, porque os dois episódios, a Lava Jato nos bons tempos, não é isso? Aquela que era observada com lupa por todos e que gerou centenas de delações premiadas, gerou multas, gerou devolução de dinheiro roubado, foi anulada de uma certa forma, não sei se a palavra é essa, mas foi considerada inepta por problemas processuais, problemas de comportamento do judiciário, da polícia e tal, sob a orientação do então ministro, do então juiz Sérgio Moro. Mas eu acho que tudo isso faz parte do mesmo quadro histórico de transição brasileira. Quer dizer, não há registro na história do Brasil, pelo menos na história recente, desde o Washington Luiz, 1930, que um ex-presidente da República tenha sofrido o constrangimento de uma busca e apreensão na casa dele, tenha que devolver o passaporte e tudo mais, como aconteceu agora com Jair Bolsonaro. Isso logo depois do mandato, porque o Michel Temer sofreu o constrangimento de ser preso na rua, né? Sim, eu sei. O Michel Temer teve esse episódio, mas não é a mesma coisa. A mesma coisa é por atos curiosamente feitos pelo presidente da República na época, não é? Que é o caso do Jair Bolsonaro. A Lava Jato, o que ocorreu com a Operação Lava Jato leva aos cuidados que o Pedro Paulo mencionou. Cuidados processuais e cuidados políticos em relação à questão do Bolsonaro. Se não tivesse havido tantos reveses na Lava Jato, você acha que a situação dessa questão que a gente está tratando hoje seria diferente? Acho que sim, acho que seria Por sim. quê? Porque teria um apoio muito mais amplo dos meios jurídicos, dos meios, enfim, processuais. A Lava Jato obriga todos a ter, o que aconteceu com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não foi um ato político, foi um ato de busca de corrupção, que envolveu a política, né? O tal livro da Malu Gaspar, que eu já mencionei aqui. Ele está que acabou aqui sendo pertinho da politizado, né? gente. Foi politizado. É um livro imperdível. Quem quiser pensar nisso tem que ver esse livro da Malu Gaspar, A Organização. Lá está tudo escrito, foram 77 delatores só da Odebrecht, não é? Mostrando números e fatos e datas e tal em que tinha havido corrupção. Não ao Lula, mas ao governo como um todo, muito focado na questão da Petrobras. Mas gerou esse desdobramento, que foi na prática a anulação desse processo todo, que leva hoje aos cuidados que o ministro Alexandre de Moraes está tendo na sua relatoria desses fatos, usando a Polícia Federal de forma intensa, como está usando. Para quê? Para que tudo isso não seja depois anulado por razões processuais. Não pode ser. Então, eu não sei se o Bolsonaro, a sua pergunta, se vai ser preso ou não. Eu sei que, se for preso, possivelmente será num processo muito mais elaborado, denso, cuidadoso do que foi o processo que prendeu o presidente Lula. E o efeito político? Vamos tentar fazer assim imediato para não cair em adivinhação disso, né? Porque o que a gente tem aí entre as medidas cautelares, foram duas as principais, a retenção do passaporte e a proibição de os investigados se comunicarem, existe essa que impede presidente do partido, Valdemar Costa Neto, principal figura do partido hoje, Jair Bolsonaro, secretário-geral do partido, Braga Neto, de se comunicar. Isso tem um efeito político eleitoral, inclusive, que eu acho que é bastante... Eu não consigo dimensionar, sabe? Exatamente, eu consigo perceber e concluir que é muito grande. Vai ser um baita de um prejuízo, não? Acho que dificulta a ação política deles de uma forma objetiva. Agora, eu não vejo na leitura, pelo menos na minha leitura, que essa medida é uma medida política, é uma medida jurídica. Né? Porque se eles participaram de uma conspiração entre eles para fazer um golpe de Estado, que é o que agora se materializou de uma maneira mais objetiva, né? O Bolsonaro ficava assim... Dei o golpe aí que eu caio dentro, eu assumo, eu dou a minha cara. Quer dizer, o tempo todo era como se ele não quisesse, mas ele faria esse sacrifício, né? Ele aceitaria essa dádiva dos seus colegas, né, políticos os seus partidários ali que estivessem trabalhando por isso. Agora já não é bem assim, porque agora está bem claro que ele participou das tratativas
do formato, já tinha até discurso, né? Tinha até um formato de discurso para justificar para o público, para o povo, o que estava acontecendo. Então, isso mudou de figura bastante. Em nesse minutas momento, de né? atos administrativos, aquela coisa de decretação disso, daquilo, aquelas minutas que foram investigadas. E também aquele episódio daquele general que foi ao Palácio da Alvorada, que disse: eu estou dentro se tiver uma ordem. Se tiver uma ordem sua, se ele Do assinar. Bolsonaro. Se ele assumisse. Né? E ele não assumiu, ele não deu a ordem. Foi a aeronáutica. Ele, Não, embora bolsonarista, né? Mas O era general do Exército. Batista. Não, o Não, o Teófilo. exército era o outro, era o Freire Gomes. Freire Gomes disse: não quero. Era um outro general que não era Freire Gomes, era o comandante era do geral. Coter. Operações terrestres, ou coisa que eu Teófilo, Enfim. não sei o que. General Teófilo. Foi ele que General Esse Teófilo falou. disse assim: eu topo. Se você assinar, eu tô Mas dentro. aí Pronto. ele não Não ele foi. Não Não aconteceu. foi, porque... Né? Porque ele foi para os Estados Unidos. Olha só, E gente. mandou também seu patrimônio para os Estados Unidos, pelo que a gente soube hoje. Explica aí, eu ia botar eu ia voltar na questão, mas acho importante você explicar para as pessoas. Ele, naquela ocasião, o que se descobriu agora? Porque ele transferiu uma quantidade de recursos, tipo 800 mil reais e outras coisas, para os Estados Unidos, para que ele permanecesse nos Estados Unidos. Isso é o que foi explicado como sendo o objetivo. Mas o fato é que descobriram que ele transferiu Portanto, valor ele pretendia expressivo ficar em lá, dinheiro. estava no radar ficar lá. Como é que fica lá e dá golpe? Ou pelo menos por um tempo. Não é? Se não era para sempre, era por um tempo, no para ter mínimo como está mostrando viver. uma personalidade bastante esquisita, né? O Bolsonaro. Já era estranho, mais Pois ainda. Isso que eu ia dizer. Esquisito ali é sou pouco. eu. Quer dizer, primeiro, era o presidente da República, que saiu do país, ainda presidente da República, na véspera da posse do seu sucessor. Não é a mesma questão que outros presidentes, o general Figueiredo, por exemplo, né, que saiu pela porta do lado para não ter que entregar a faixa, não sei o quê, mas saiu do país na véspera. E lá estando, no exterior, não deu sinais de que voltaria. Ficou aquela coisa toda até depois do dia 8 de janeiro. Falava nada, ficava quieto, como se não fosse com ele. Mas era o ex-presidente da República, já então, morando nos Estados Unidos, ainda que provisoriamente. Então, são diversos episódios, nesse episódio do Bolsonaro, muito engraçados, não, a serem um dia objeto de teses acadêmicas sobre o episódio. Por exemplo, a paixão dele pelo Trump. Qual foi o maior baque eleitoral do Bolsonaro na cabeça deles aqui no Brasil? A perda da reeleição pelo Trump. Causou um forte baque aqui. Sim, ficaram deprimidos, mas claro. eu não consigo ver o eleitorado não teve, o eleitorado não tem nenhuma... O eleitorado não, a cabecinha deles lá, do Bolsonaro e outros companheiros. Mas do lá. mesmo jeito que adoraram a eleição do Milei, saíram comemorando e tal. A morte do Olavo de Carvalho foi um baque, que perdeu a formulação intelectual daquela maluquice de direita radical e tal, aquela coisa. Se foi um baque, se foi uma salvação, né? Porque eu vou te contar. Salvação para a pátria, mas para eles lá. Um inspirador desse, ninguém precisa. No âmago deles lá, quando você diz assim, por que mandou 800 mil? Ninguém sabe, é uma confusão mental. O Olavo de Carvalho morreu, o Trump perdeu a eleição e tal, o que vai acontecer? Eu perdi a eleição também, apesar de tudo que foi feito ali para virar a mesa. Mas se o nome não é golpe, é virar a mesa. Ficaram com isso na cabeça até depois da posse do presidente Lula. Nome dado pelo general Heleno na reunião, virar a mesa, soco na mesa. Mas vocês fugiram da questão, porque eu quero entrar um pouco no futuro, mas antes vamos falar mais disso. Vamos lá. É a questão do efeito político sobre o PL, eleição municipal. A gente está... No ano eleitoral, os caras principais do partido estão proibidos de falar entre si. Se falarem, correm o risco da medida cautelar do Alexandre de Moraes, digamos assim, não gostar nem um pouco de que a medida cautelar seja... Exatamente. E aí, então, quer dizer... O PL se ferrou nessa história? Se ferrou, porque como qualquer partido, o PL tem hoje o objetivo, que os outros também têm, de eleger mais deputados federais em 2026. Para isso, você tem que utilizar as eleições municipais desse ano para eleger prefeitos e muitos vereadores que serão os cabos eleitorais qualificados para a eleição de 2026. Eu já falei aqui antes que o PL hoje tem 99 deputados federais. Mais da metade desses não é do PL original, não é PL raiz, aquele do Álvaro Vale e tal. Que o Valdemar é presidente do PL há 25 anos. É uma coisa doida. Foi ele que forneceu o nome do primeiro vice-presidente da República do Lula, o Valdemar, que agora é bolsonarista.
foi quem forneceu o Zé Alencar, que era do PL, que foi o vice-presidente do Lula. Eu não resisto a fazer um parênteses. Foi ele também que levou a Lilian Ramos para a Sim, Marquês de Sapucaí já que para estamos servir em de período de companhia carnaval. ao Itamar. Quer Ele dizer, tem um papel bastante o importante. Valdemar É, tem um papel então. relevante em vários episódios. Com o Fechei Itamar, parênteses, com o continua. Itamar no caso da Lilian Ramos e com o Lula no caso do vice-presidente. Então, o Valdemar é um mestre dessa coisa de partido. E com isso, ele, ao filiar o Bolsonaro antes das eleições de 2022, ele conseguiu que o partido elegesse 99 deputados federais, quando antes tinha entre 30 e 40, coisa que o vale. Então, eu acho que metade desses votos do PL hoje não vem mais para o PL. Mas por causa do que está acontecendo, Sim, quer dizer, sim. esse eleitor... Então, essa história de que o grande cabo eleitoral, nessa história... Não, eu acho que como é que poderia fica, ter na sido. sua Agora, opinião? eu acho que não tem como a gente pegar e achar que a justiça tem que ser condescendente com a política. Não posso interromper o processo político. Não, ninguém tem que interromper o processo político. Está se tratando de um processo judicial. Não, mas o que eu te perguntei é o que exatamente. você acha do efeito disso. O efeito é porque... desarticulação. O efeito diminui a capacidade de articulação deles Pedro Paulo, só quem acha que é uma injustiça são os mais amalucados. Porque Exatamente. depois do vídeo da reunião, não dá para falar em injustiça. Portanto, acho que está superado. Mas o efeito, por exemplo, Márcio diz, eu acho que o PL se ferrou, metade dos votos estão mortos. Mas o ponto Quem seria o principal sucessor? disso tudo, pois é, o ponto seria principal o disso sucessor? tudo foi, foi o julgamento e a condenação ao Bolsonaro pela inelegibilidade. Mas daí criou-se Isso é o maior obstáculo. Criou-se a história, que eu vou chamar de mito, que ele seria o grande cabo eleitoral. É essa questão que eu botei para o Pedro Paulo. Cabo eleitoral pode ser ou não, mas não é mais o puxador de legenda como candidato. Frente a essa situação, você acha o quê? Eu acho que o prestígio dele com aquele segmento de 25% que ele comanda não depende disso nem daquilo. Portanto, está firme. Acho que Esses caras vão de qualquer jeito. É o que a gente assistiu também em relação ao próprio Lula, no ápice Mas dá para comparar do nesse Lula aspecto? mais na bacia das almas na situação, ele continuava tendo o apoio lá dos seus 25%. Entendeu? Isso acho que não consegue matar com uma ação judicial, com uma ação diretamente contra ele. Agora, é óbvio que o PL, enquanto o maior puxador de votos, fazer 1000 prefeituras, isso está abalado. Agora, a pergunta é, quem é o sucessor? Quem é que vai, da direita, né, pular na frente para poder amealhar mais resultados? É a União Brasil? É o PSD? Quem será? Quem será que vai puxar isso? Republicanos? Quem é que vai ter proeminência? Ou isso vai se espalhar por eles? É o que eu ia dizer. Está acontecendo. Vai ter uma proeminência. Na minha opinião, não vai ter. Porque esse modelo o líder, Brizola, Lula, Bolsonaro, eu acho que nesse campo que emergiu e que continuará emerso, né? Que é o campo da direita, assumida, civilizada e a não civilizada, né? Eu acho que essa sua segunda hipótese, Pedro Paulo, na minha opinião, vai espalhar os vários partidos, vários governadores, aí tá lá o Caiado já se colocando, não sabemos se vai ser... se vai coisa ser... curiosa, o PL... União. Não, ele é do União. Então, falou-se que ele se mudaria para o PL. Não, mas o próprio União já vetou ele como candidato. Pois é. Então, aí o Zema também se fala, mas as pessoas estão se colocando porque está vendo que como o Bolsonaro vai sofrendo desse efeito que vocês dois acabaram de analisar, como é que é? Não há vácuo na política, todo mundo começa a ocupar o espaço. E eu acho que essa segunda hipótese, será que o PT tira a casquinha disso? Será que a esquerda Como tira a casquinha disso, assim? de ocupar mais espaço por conta da desorganização da direita? Será que isso traz algum benefício? Eu acredito que não. Também acredito Eu acho que é a direita civilizada que vai morder no centro. Acho vai que ganhar. Sim, mas eu acho mas não tem líderes, você não tem nomes que consigam empolgar. Lá no tempo passado você tinha nomes, você tinha o Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, você tinha nomes
tinha o Você foi muito para trás. Brizola. Vamos mais para cá. É, Não, mais pra cá eu já ia falar Getúlio Vargas. Vamos Mesmo pra cá, mais vamos pra cá. Mesmo mais para cá, você tinha nomes. Você teve nomes na eleição de 89. Tinha o Mário Covas, tinha o próprio Collor, que O depois Paulo foi eleito. Maluf foi Paulo um Maluf nome foi um nome que liderando uma liderava. corrente. O Maluf, lá em meados da década do 1997 e tal, e 90. coisa, era um nome que podia ser presidente da República, podia ser eleito. Não foi porque teve aquela bagunça da arena na época e tal. Quer dizer, então você vê que nomes, né? Do outro, tinha o próprio Mário Andreasa, vocês se lembram disso, que era militar, mas entrou muito bem como nome político, por ser realizador, por ser uma coisa... Isso não existe mais. Você tinha os gaúchos, tinha o Marcos Freire, os pernambucanos. Outra não é? realidade. Não, a qualidade Márcio, da outra liderança. realidade. Então, A hoje você verdade é podia que- ter no parlamento, tá certo? Dentro dos 513 deputados, não sei quantos senadores, um nome que sobressaísse, um ou dois ou três, que discutissem as questões políticas publicamente. Márcio, Então mas você não tem. dado Você tem que o não presidente temos, do. pois é. Que quem é que vai- realidade que nós vamos Eu não- construir? Aí tem que entrar no bet do Pedro Paulo, aquele negócio que a gente vê Profetizar. na televisão. Profetizar. Não, por isso que eu concordo com a hipótese que ele colocou de que vai ser uma coisa dispersa, porque aí concordo com esse cenário que você traz, né? Que é que hoje não temos uma realidade em termos de nome, personalidades e tal, completamente diferente. Em 89, que foi a primeira eleição direta, nós tivemos 22 candidatos, mas não eram 22 desconhecidos. Eu acho que desconhecido ali era uma minoria, porque era a gente, você citou o Covas, Aureliano Chaves, Lula, Collor, Ulisses Covas, Guimarães. Ulisses, Maluf, Guilherme Afife, Tinha de tudo. tinha de tudo e gente conhecida. Essa realidade não se Essa não se gente apresenta. conhecida hoje é desconhecida. Não se sabe quem é quem. Os presidentes de partidos nem sempre têm mandato. Às vezes tem apenas... O Gilberto Kassab é um exemplo. Opera muito bem o terceiro maior partido do país, que é o PSD, mas não tem mandato. Ele, Gilberto. Quer dizer, é engraçado, né? A aparição pública desses nomes não é empolgante. Mas vamos ver, porque vai ter eleições municipais esse ano. O que vai emergir daí? Já usou a palavra emergir. Você que é o homem da transição, Da não transição. estaríamos exatamente em termos de Estamos. produção de liderança É numa possível. fase assim? É possível. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem lideranças emergentes, dada a fragilidade do governador em termos políticos. Você tem o Vaguinho, você tem nomes assim, Rodrigo Bacelar, que a gente não sabe para que lado vão, mas começam a aparecer liderando fatias, não só do eleitorado, Então, mas da população e das Vem cá, ideias. nós estamos dizendo que o Bolsonaro está politicamente em vias de extinção? Não, Não estamos dizendo em via isso. de Não, acho extinção, que não. Acho que ele vai continuar tendo influência, até porque é impressionante. As figuras, principalmente da direita, né, quando se coloca, ou é um tiririca lá atrás, que era um nada, um cacareco, quer dizer, um voto completamente, né, perdido, porque não ia fazer nada, ou então é um Bolsonaro que fala coisas de tiririca, né, que fala algumas coisas de tiririca para poder causar e conseguir se comunicar com a população. Né, e veio de uma parcela adormecida que a gente dizia que existia no eleitorado brasileiro, que de repente encontrou um caminho do conservadorismo, um caminho de algumas bandeiras que uniu essa turma. Agora, quem é que vai ficar no lugar dele? A gente está vendo, não tem tanto... Se tivesse um outro tiririca como o Bolsonaro para assumir esse papel, ele já tinha emergido. Não tem, não está aí. Tem. Não está. Não, Os né? outros são... Braga não tem nada disso. Né? As outras lideranças, os próprios governadores, o Tarcísio, o Zema, o Caiado, não tem nada a ver com a atitude do Bolsonaro, com a maneira de se colocar para a população. Ué, mas de a maneira de se repente posicionar. o mood aí que agrada o eleitorado pode até mudar, pode não ser mais desse jeito, modo tiririca de ser. Mas o tempo está correndo, sempre aquela pessoa, né? Você sabe, aquele Nando que fica A gente tem que lembrar de falar administrando que o tem tempo. que dar um like pra gente aí, O né? Marcelo não está aqui, tem como é que é mesmo? Dar um se like. inscrever no canal, apertar o sininho para poder ser avisado de que os episódios novos estão no ar e também pode ouvir a gente nas plataformas de podcast que estão aí à disposição com o programa para você poder se acompanhar a gente fazendo outras coisas, né? Que Se você fizer uma assinatura no YouTube,
Você entra lá, você é assinante, Escreve. se inscreve, aí você escreve lá, Dora Kramer não é bem assim. Procura lá, pronto, aparece a Dora Kramer e Muito o Pedro bom. Paulo Isso aí. Olha aqui, só. falando as coisas Então, que tem que falar. antes que esse Nando nos reprima, Hum. eu quero colocar o assunto que aparece, Bolsonaro, já que estamos falando de Bolsonaro, convocando um ato para o dia 25 na Avenida Paulista. O que esse homem quer com isso? As pessoas já lembram ele convocando as pessoas aí de verde e amarelo, aí as pessoas lembram do Collor, que convocou o povo para ir de verde e amarelo, o povo foi de preto, pedindo, na verdade, o afastamento dele, o impeachment dele. O que vocês acham? Como é que vocês veem essa convocação? O que esse homem quer com isso? Qual a possibilidade disso dar certo? Vou fechar nessas duas questões. Bom, então vamos lá. O agrupamento foi convocado pelo Bolsonaro. Eu acho que Ele quer o quê? primeiro é um apelo dele às ruas, já que ele apelou para a imprensa, não deu certo, apelou para o TikTok, não funcionou, apelou para isso, para aquilo, para o judiciário, estão lá os advogados dele, então ele está apelando para um clamor popular a favor dele, pessoa, e não a favor das ideias dele. Então tá. Isso pode juntar 1.000 pessoas ou 10.000 pessoas na Avenida Paulista. Não junta muito mais do que isso. Sério? Você acha que vai ser um fracasso, então? Não, fracasso não vai ser um sucesso. Porque você pode fotografar 10.000 pessoas dizendo que foi 1 milhão. Assim. Eu vi ontem alguém falando isso, falando que aquele ato de Copacabana do 7 de setembro tinha 60 ou 70 mil pessoas. 60 mil pessoas. E o último ato que o Bolsonaro fez tinha 13 mil. Mas na foto, você consegue tirar uma foto de uma multidão. Aquele de São Sebastião, você diz, tá? Teve 13 mil. Então ele falou, é um sucesso? Você pode mediaticamente fazer um sucesso, mas a contagem é isso mesmo. Né? As redes continuam mostrando o Bolsonaro chegando em aeroportos, multidões esperando, como se fosse coisa de hoje, mas são coisas da época da campanha eleitoral de 2018. Mas isso eles fazem direto, isso é impressionante como eles fazem. Agora, tem um fato também importante que eu acho que joga para baixo esse ato. As atitudes dos blogueiros, né, de quem apoia o Bolsonaro, está sendo ao contrário, está todo mundo com medo. O povo tem medo de ser preso. Medo de ser preso. Então saíram apagando vídeos das redes. Quer dizer, isso é um sinal de Paulo, 1.500 vídeos apagados agora. E de canais nem tão grandes assim. Quer dizer, canais com 150 mil, com 200 mil seguidores, coisas desse tipo. Por que esse pessoal está fazendo isso? É porque a água está subindo, né? A água está chegando lá. Começou a acontecer, começou a ficar mais concreto, né? A configuração de crime, né? Que antes era uma hipótese, era assim, acho que tem crime ou não tem, porque não tinha nenhuma prova, comprovação. Agora, a delação do Mauricio vem sendo comprovada por outras provas, né? E aparecendo, não apareceu tudo ainda, eu acho que apareceu uma parte só claro. do que tem nessa história, vai aparecer mais. Então, quem está do lado está desacelerando. Então, isso... O Bolsonaro depende muito dessa força para poder botar gente na rua. Por quê? Além disso, ele vai estar sozinho no palanque, porque ele está proibido de falar com todo mundo que lida com ele. Pensa bem. Mas não o Tarcísio de Freitas já disse que vai. O Tarcísio acho que ele pode falar, né? Porque não estava nessa urdidura aí. Então, não estava nem na reunião. Acho que na reunião que teve lá, ele não estava presente. Não, era só ministro. Quer dizer, era reunião ministerial. Naquela época ele era ministro da infraestrutura. É verdade. Não viu. Bom, bem lembrado. Não viu o Tarcísio. Não viu, eu vi que ele estava viajando. Não apareceu, não foi citado. Não ficou calado. Não foi citado. Assim como o Paulo Guedes ficou calado também. Estava lá e a maioria ficou calado. E tal, a maioria. Então, eu acho que a tendência ao fracasso disso é muito grande. E ele está tentando, é o que sobra para ele, para tentar se manter nos holofotes e tentando manter Mas é só holofote, porque não tem rebatimento das investigações, né? Não tem como. O que ele rebateu das investigações até agora? O que ele disse que não falou? Não, o ato ter assim, sei lá o que ele quer. Por isso que eu falei assim, o que ele quer com isso? Quer demonstrar força, olha, eu tenho força popular, força política, né? Agora, olha, ele é inelegível. O TSE tirou dele a elegibilidade por 8 anos pelo mesmo crime que apareceu agora, que é aquele negócio dos embaixadores. E ele foi o uso da máquina contra a legislação eleitoral, contra as urnas. Diferente dos Estados Unidos, aqui existe a justiça eleitoral. Então, o crime eleitoral é diferente do crime civil. Sim. Vamos dizer assim, né?
O que está se tratando agora é de crimes também civis, Sim, sim, sim. além dos eleitorais. Isso. Então, há uma diferença que a gente precisa ir observando para ver qual vai ser o desdobramento processual, jurídico e político disso tudo. Fato é que a coisa só piora para o lado do Bolsonaro e companhia. Eu acho que quanto a isso, não há dúvida. Agora, a perguntinha lá do começo, se vai ser preso ou não vai ser preso, e que todo mundo fica se fazendo a toda hora, gente, muita calma, porque isso depende das investigações. O pessoal aqui explicou que, olha, não dá para fazer, porque da última vez em que se fez a coisa de uma maneira mais atabalhoada, mais apressada, deu ruim, que foi na Lava Jato. E é preciso que, desta vez, seja, vai que chega-se no final, se conclui. Não, não precisa ser preso, ok, mas desde que o processo seja correto. Isso é o mais importante. E importante também é que a gente vai ficando por aqui nesta semana e deixando um beijo, um abraço e até semana que vem. Tchau.